that plan work. His nation's long history of living in the Yosemite Valley. That's what made Muir Este plano de trabalho e a longa história de vida do seu país no Vale de Yosemite foram o que tornou Muir especial. Muito poucos atores em Hollywood conseguiriam interpretar um papel tão perfeitamente como Kevin Costner. Ele não apenas interpreta o papel, ele torna-se ele. Mas muito poucas pessoas sabem quem é Costner quando não está no ecrã. E isso está prestes a mudar. Pela primeira vez, Costner fez um tour pela sua residência privada, revelando uma antevisão da vida privada deste ator excepcional. Surpreendentemente, fez um tour não de uma, mas de todas as suas propriedades. Esta digressão revelou um lado dele que ninguém sabia que existia. Vamos aos detalhes. Um passeio pelas propriedades de Kevin Costner. Dificilmente existe outro lugar onde uma pessoa se possa sentir à vontade do que em sua casa. Costner abrir as portas da sua residência não é coisa pouca. É como se ele estivesse a revelar o seu verdadeiro eu, quem ele realmente é por detrás dos papéis que interpreta. E não vai parar apenas a uma das suas residências. Está a esforçar-se ao máximo e a fazer-nos um tour por todas as suas 4 vilas residenciais, do Colorado até o Canadá. Há uma coisa que torna isto ainda mais notável. Aconteceu numa altura em que circulava um rumor sobre Costner. É sobre algo esperado, mas ainda assim impressionante de imaginar. Kevin Costner pode reformar-se em breve. A possível saída de Kevin Costner de Yellowstone atingiu os fãs da série como uma bomba. E agora, se isso for verdade, esta digressão pode ser uma das últimas memórias que a lenda deixaria ao mundo dos seus anos de atividade. Algumas das descobertas feitas nesta excursão foram completamente inesperadas. A primeira paragem foi a sua luxuosa propriedade costeira chamada Carpinteria Compound. Este local de cortar a respiração está situado ao longo dos penhascos ensolarados de Carpinteria, na Califórnia, a sul de Santa Bárbara. Não há ninguém que não fique impressionado com a beleza estonteante deste santuário. Esta não é apenas uma casa à beira-mar. É um portal de 1,4 acres para a serenidade, onde o Pacífico se estende infinitamente. Os céus abrem-se e as ondas contam a sua própria história intemporal. Embora Kevin Costner tenha este imóvel desde 1988, o seu apelo não diminuiu em nada. Adquiriu a propriedade no auge da sua carreira em Hollywood, uma decisão que surpreendeu muitas pessoas na época. Muitos atores no auge da sua carreira gastam uma boa parte da sua fortuna em automóveis, relógios de marca ou moda. Poucos pensariam em investir tanto em imobiliário. A sua decisão de se concentrar no mercado imobiliário diz-nos algo mais sobre este ator enigmático. Costner é alguém prático e inovador. Costner era casado com a sua namorada da faculdade, Cindy Silva, na altura da propriedade Carpinteria. Casaram em 1978. O casal teve 3 filhos em comum e era frequentemente considerado o epítome de um casamento estável em Hollywood. Tudo estava a correr bem para Kevin Costner. A frente interior foi ótima. A sua carreira estava no auge. Estava a mostrar a ganhar reconhecimento com filmes como Os Intocáveis, lançado em 1987, e Campo dos Sonhos, lançado apenas 2 anos depois. Estava também a preparar o terreno para o seu sucesso posterior com Dança com Lobos, lançado em 1990. Esta Dança com Lobos valeria mais tarde vários prêmios da Academia. A aquisição da estrela em ascensão na indústria cinematográfica e o seu desejo de estabelecer um retiro familiar tranquilo, longe dos olhos do público, que se estava a tornar mais focado nele com o seu crescente sucesso. A propriedade Carpinteria fica no topo de um penhasco, oferecendo vistas panorâmicas do Oceano Pacífico. O complexo tem uma residência principal e 2 casas adicionais, todas concebidas para harmonizar com a paisagem costeira natural. A arquitetura tem uma mistura única de charme rústico e elegância discreta. É a mistura perfeita de conforto e conexão com a natureza. Além de um design ostensivo comum em projetos de casas luxuosas, as 2 casas separadas são o complemento perfeito para a casa principal. Oferece um amplo espaço para a família e convidados, ao mesmo tempo que garante privacidade para todos os ocupantes. Existe um caminho isolado que leva da propriedade até um troço privado de praia, permitindo reuniões familiares íntimas e passeios solitários ao longo da costa. O local dispõe de vários relvados abertos e áreas ao ar livre concebidas para lazer e recreação, incorporando um estilo de vida que valoriza o relaxamento e o tempo em família. A casa era perfeita, mas as coisas estavam prestes a mudar. À medida que a carreira de Costner florescia, as exigências da fama começaram a prejudicar o seu casamento.
Os seus papéis envolviam frequentemente cenas românticas ou íntimas, o que supostamente deixava Silva desconfortável. Nem sempre é fácil ver o seu cônjuge ter intimidade com um colega, mesmo que seja apenas a brincar. Tornou-se tão difícil para Cindy que deu um ultimato a Costner. Costner tem de parar de fazer cenas íntimas ou abandonar de vez a indústria cinematográfica. Mas não é tudo. Houve rumores de infidelidade, principalmente durante as filmagens de Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, em Inglaterra. Tabloides alegaram que existia uma relação entre Costner e uma mulher local. Embora Costner tenha negado estas alegações, os rumores aumentaram a pressão sobre a relação já tensa. Por fim, o casamento não aguentou mais a tensão e decidiram separar-se após o divórcio de Cindy Silva, em 1994. Ele e a esposa estão a divorciar-se. Christine. Na verdade, Costner manteve a propriedade do imóvel. A propriedade continuou a servir de residência familiar. Criou os filhos que ele e Cindy Silva tiveram juntos, e mais tarde tornou-se uma residência partilhada com a sua segunda mulher, Christine Baumgartner, com quem se casou em 2004. Durante o casamento, Costner e Christine criaram os seus 3 filhos na casa da carpintaria. O ambiente sereno da propriedade proporcionou um cenário acolhedor para a vida familiar. Entretanto, outra bomba estava prestes a cair. A 1 de maio de 2023, Christine Baumgartner pediu o divórcio de Kevin Costner. Kevin Costner está a divorciar-se. Ele e a mulher, Christine Baumgartner, estão a separar-se após quase 19 anos de casamento. Desta vez, o motivo foram simplesmente diferenças irreconciliáveis. O comentário público de Costner foi mais rotineiro desta vez. Manifestou tristeza pelo sucedido, afirmando que circunstâncias fora do seu controle levaram à dissolução do casamento. O espólio da carpintaria foi mais uma vez questionado sobre a quem deveria ficar durante o processo de divórcio em 2023. A princípio, Christine recusou-se terminantemente a desocupar a propriedade, alegando que aquela era a sua casa há décadas e, por isso, tinha algum significado emocional para ela. Apesar das disputas legais, Costner manteve a propriedade do imóvel. Ao longo dos anos, o valor do composto de carpintaria aumentou significativamente. Segundo estimativas recentes, a propriedade está avaliada em aproximadamente 145 milhões de dólares. Esta avaliação substancial reflete não só a localização costeira privilegiada e as características luxuosas da propriedade, mas também a sua associação com uma figura proeminente como Kevin Costner. Tem mais. Outra propriedade impressionante de Kevin Costner é o Dunbar Ranch, localizado em Aspen, no Colorado. Esta extensa propriedade de 160 acres está situada no coração da cordilheira Elk Mountain, no Colorado, a apenas 10 minutos do centro de Aspen. Este rancho ocupa um lugar especial no coração de Kevin Costner. Uma forma de o sabermos é pelo nome. Costner deu ao rancho o nome em homenagem ao tenente John Dunbar, a sua personagem no filme vencedor do Oscar Dança com Lobos. De certa forma, o rancho não é apenas um lugar onde ele vem para relaxar, mas também uma prova da sua profunda ligação com a personagem que interpreta. Costner comprou a propriedade de 160 acres em 2000 por 30 milhões de dólares. Isto aconteceu enquanto ele ainda estava num relacionamento com Christine Baumgartner. O rancho tem 3 residências, a Hill House, a Lake House e a River House. No total, oferecem 12 quartos e 8 casas de banho, acomodando até 27 hóspedes. Existem comodidades divertidas, como um campo de beisebol, lagos de pesca privados e até um campo de golfe. Os hóspedes podem participar em atividades como passeios a cavalo, pesca, caiaque, stand-up paddle, tiro ao arco e até trenós puxados por cães, garantindo que cada estadia é repleta de aventura e conexão com a natureza. Há outra razão pela qual este lugar é tão especial para Kevin Costner. Durante o passeio pelo rancho, Costner recordou como o Dunbar Ranch foi o local do seu casamento com Christine Baumgartner em 2004. Era fácil ver as memórias felizes que tinham no rancho enquanto família. Durante o casamento, a família frequentava o rancho para férias e passeios divertidos. Mas, infelizmente, o casamento não resistiu ao teste do tempo. Depois, em 2016, Costner tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Em 2016, Costner decidiu disponibilizar o rancho para arrendamento. Ninguém sabia por que razão tomou essa decisão. Talvez pensasse que isso poderia trazer memórias felizes à família, tal como aconteceu com ele. Ou talvez fosse porque o lugar lhe guardava agora memórias agridoces. Por um lado,
passou muitos momentos felizes com Christine Baumgartner durante o casamento. Por outro lado, o rancho é também um lembrete do fato de que o seu casamento finalmente acabou. Ninguém sabe qual foi o seu raciocínio. No entanto, o Dunbar Ranch ganhou fama por ser um refúgio único para pessoas que desejam experimentar um retiro de luxo incomparável. A propriedade inteira pode acomodar até 34 hóspedes, com taxas de aluguer a partir de $36 mil por noite e a atingir os $50 mil durante épocas de grande procura. Em alternativa, os hóspedes podem alugar residências individuais. A Hill House custa $24 mil por noite, a Lake House por $18 mil por noite e a River House por $10 mil por noite. O rancho oferece um conjunto abrangente de serviços para melhorar a experiência dos hóspedes, incluindo chefs privados, massagistas, instrutores de yoga, mordomos de esqui e organizadores de eventos, quer esteja a receber uma reunião familiar, um retiro corporativo ou um casamento intimista. O Dunbar Ranch oferece um ambiente que combina o luxo com o charme intemporal do oeste americano. Independentemente do motivo pelo qual Kevin Costner abriu o rancho para arrendamento, o negócio tem sido, sem dúvida, um sucesso ao longo dos anos. Mas não é tudo. Outra propriedade que Kevin Costner adquiriu durante o seu primeiro casamento foi a que comprou na Califórnia. Isto foi em 1989. A sua carreira em Hollywood estava no auge, e o seu casamento com a sua então mulher, Cindy Silva, continuava a ser ótimo. Ora, esta propriedade é diferente das outras. Enquanto comprou outras e uma casa já existente, mandou projetar esta especialmente. Foi projetado pelo arquiteto John McInnes para modelar uma vivenda à medida em estilo palazzo italiano. A vila fica num complexo murado e fechado, e oferece um santuário de elegância do velho mundo aninhado com o cenário da Floresta Nacional de Angeles. Costner e a sua esposa, Cindy Silva, mudaram-se para a residência em 1991, mergulhando num espaço que combinava perfeitamente a grandeza cinematográfica com o charme intimista. A arte da aldeia é inigualável. A casa principal de 6.754 pés quadrados é uma obra meticulosa de artesanato e gosto refinado. Ao entrar, os hóspedes são recebidos por um grande foyer com uma escadaria ampla que conduz a interiores adornados com frescos pintados à mão pelo artista Claudio Scaravizzi, vitrais de Murano e extensos trabalhos em gesso veneziano. Os pavimentos de mármore espanhol e os pilares de pedra acentuam ainda mais o autêntico ambiente mediterrâneo da vila. A propriedade é composta por 5 quartos e 6 casas de banho e meia, complementadas por uma biblioteca, uma sala de projeção e amplas galerias que totalizam 2.400 pés quadrados. Uma estrutura independente de 76 metros quadrados serve de refúgio para os apreciadores, albergando uma adega com capacidade para 1.000 garrafas, uma sala de jogos e um aquário personalizado. Os jardins são igualmente encantadores, com pinheiros e eucaliptos maduros, um campo desportivo e uma piscina com spa. Há varandas e paredes de vidro curvas que oferecem vistas serenas dos jardins meticulosamente paisagísticos, criando uma mistura harmoniosa de vida interior e exterior. Esta aldeia não era apenas uma residência comum. Costner fê-lo especificamente para representar a sua apreciação pela profundidade cultural e pela arte arquitetônica. Costner e Cindy Silva residiram na vila durante quase uma década antes de a venderem em 1999 por $2,69 milhões. A propriedade mudou de mãos desde então, mas continua a ser um produto do seu amor pelo belo design arquitetônico. E foi uma das poucas vezes em que permitiu que as suas vidas pessoal e profissional se entrelaçassem com elegância e expressão artística. A última propriedade que Costner adquiriu foi como se fosse a sua propriedade recuperada. Conseguiu em 1995, após o seu divórcio de Cindy Silva. Era uma quinta de estilo espanhol em Los Angeles, avaliada em aproximadamente $3 milhões. Esta aquisição ocorreu logo após o seu envolvimento no famoso filme Waterworld, a propriedade, com cerca de 840 metros quadrados. Dispunha de 5 quartos, alojamento para os funcionários, uma biblioteca, ginásio, adega, sala de cinema, campo de tênis e piscina. Costner vendeu a propriedade em 2006 ao apresentador de televisão Ryan Seacrest por $11,5 milhões. Embora Kevin Costner seja conhecido pelos seus papéis que personificam o rude oeste americano, todas as suas casas revelam outra faceta da sua personalidade. É um conhecedor de imóveis com uma queda pela elegância europeia. Por mais interessante que seja a coleção de imóveis de Kevin Costner,
A sua infância revelou um outro lado deste ator lendário que nunca conhecemos. Alguns detalhes vão deixá-lo surpreendido. Kevin Michael Costner nasceu a 18 de janeiro de 1955, em Linwood, na Califórnia. Era o mais novo de 3 rapazes, embora o seu irmão mais novo tenha morrido à nascença. A sua mãe, Sharon Ray, era assistente social. E o seu pai, William Costner, trabalhava como eletricista e executivo de serviços públicos. A família teve de se mudar frequentemente devido à natureza do trabalho do pai. Este movimento constante levaria Costner a descrever-se como um sonhador durante a sua juventude. Formou-se na Villa Park High School em 1973. Mais tarde, obteve o grau de bacharel em marketing pela California State University Fullerton em 1978. Poucos meses após a sua graduação, casou com Cindy Silva. Conheceram-se quando estudavam na Universidade Estadual da Califórnia. Foi durante os seus anos de faculdade que desenvolveu um interesse pela representação e pela dança. Cindy foi uma grande apoiante das suas ambições iniciais como ator, chegando a trabalhar na Disneyland para os apoiar durante os primeiros anos juntos. O casamento durou 16 anos, antes de terminar num divórcio de grande impacto em 1994. Um encontro casual com o ator Richard Burton durante um voo inspirou-o ainda mais a levar a sério a sua carreira de ator. Aquele dia seria um dia que ele jamais esqueceria. Foi em 1978, quando regressava de avião da sua lua de mel com Cindy em Puerto Vallarta. Costner teve um encontro casual com o ator Richard Burton. Nessa altura, Costner não tinha a certeza se deveria tornar-se ator e procurou Burton para lhe pedir o seu conselho. Costner disse que Burton o incentivou a seguir a carreira de ator. Pouco depois de ter começado a levar a sua carreira de ator mais a sério, a ascensão de Costner à fama começou com papéis em filmes como Os Intocáveis, lançado em 1987, Bull Durham, em 1988, e Campo dos Sonhos, lançado em 1989. A sua estreia como realizador, Dança com Lobos, foi um sucesso de crítica e de público, valendo-lhe Oscars de melhor realizador e melhor filme. Continuou a solidificar o seu estatuto com atuações em Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões e O Guarda-Costas. Recentemente, Kevin Costner embarcou num ambicioso projeto cinematográfico intitulado Horizon, An American Saga. É um épico de western em 4 partes que ele realiza, produz e protagoniza. Os 2 primeiros capítulos estrearam em 2024, com o segundo capítulo a estrear no Festival Internacional de Cinema de Veneza e, mais tarde, no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara. Em fevereiro de 2025, a produção do terceiro capítulo começou em maio de 2024, com um 4º capítulo em desenvolvimento. Costner atingiu outro marco de fama quando interpretou o papel de John Dutton na popular série de TV Yellowstone, de 2018 a 2023. Embora tenha abandonado a série devido a conflitos de agenda, deu a entender que a história da sua personagem não está terminada, deixando a porta aberta para um possível envolvimento futuro. No final de 2024, Costner lançou uma série de documentários intitulada Kevin Costner's The West, explorando a história e a mitologia da fronteira americana. Por mais bem-sucedido e apaixonado que Kevin Costner seja pela sua carreira de ator, há outra coisa que ele adora ainda mais: os seus filhos. Kevin Costner é pai de 7 filhos, fruto de 3 relações. Os 3 primeiros, Annie, Lily e Joe, eram da sua primeira mulher, Cindy Silva. Antes do seu segundo casamento, Costner teve um breve relacionamento com Bridget Rooney, com quem teve um filho, Liam. Depois, casou pela segunda vez e teve mais 3 filhos com Christine Baumgartner, Caden, Hayes e Grace. Em todas as suas relações turbulentas, fez sempre questão de ser uma influência presente na vida dos filhos. Sempre enfatizou a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e afirmou que qualquer relação romântica futura necessitaria de respeitar as suas prioridades e a sua necessidade de passar tempo de qualidade com os filhos. A sua perspectiva quando teve os seus filhos com Christine Baumgartner fez com que os seus fãs o admirassem ainda mais. Afirmou que ser pai novamente aos 50 anos trouxe novas perspectivas e alegrias à sua vida. Certa vez, mencionou preocupações sobre ser um pai mais velho, mas enfatizou a importância de estar presente e ativo na vida dos filhos. Isso tornou-o ainda mais identificável com os seus fãs. Adora sempre envolver os seus filhos no seu amor pelo cinema. Numa entrevista de 2024 a People,
Costner revelou que deu o nome do meu filho, Hayes, a uma personagem do seu filme, Horizon, uma saga americana, porque queria que ele fizesse parte de algo que eu adoro. Christine Baumgartner partilhou também a sua opinião sobre tornar a vida familiar uma prioridade durante o casamento. Costumavam dividir o seu tempo entre o Colorado e a Califórnia para criar os seus filhos em ambientes mais tranquilos e ricos em natureza. Durante o divórcio, Costner enfatizou nos documentos e declarações judiciais que o seu foco principal era o bem-estar dos filhos e manter as suas vidas o mais estáveis possível. Apesar da separação, apesar de ter 7 filhos de 3 mulheres diferentes, Costner consegue sempre tratá-los de forma igual e prioriza construir relações fortes com cada uma delas. Isso é evidente na forma como todos eles se saíram. Os 3 mais velhos, Annie, Lily e Joe, seguiram o amor do pai pelo cinema e seguiram também uma carreira em Hollywood. Annie é produtora de cinema, realizadora e atriz. Inclina-se mais para papéis nos bastidores e, mais tarde, foi cofundadora de uma produtora chamada Sound Off Films, especializada em conteúdo socialmente consciente, incluindo documentários ambientais. Lily tem paixão pela música e uma voz suave e cheia de sentimento. Ao longo dos anos, colaborou musicalmente com o seu pai e atuou em alguns dos seus espetáculos com a sua banda Kevin Costner e Modern West, enquanto Joe atuou em criança em filmes do seu pai, como The Postman e Tin Cup, embora mais tarde se tenha mudado para trás das câmeras, trabalhando como engenheiro de áudio e na produção. Uma coisa sobre a história de Kevin Costner é que nunca foi apenas sobre Hollywood. Inclui também o seu amor pela família e pela bela arquitetura. Qual das propriedades de Kevin Costner mais se destaca para si? O que pensa do seu papel e de como os vossos casamentos e a sua família se desenvolveram? Gostaríamos que partilhasse a sua opinião na seção de comentários. Se gostou deste vídeo, não deixe de gostar, partilhar e subscrever o canal. Além disso, clique no próximo vídeo apresentado no ecrã. Você vai gostar.